Galera, eu cheguei aqui no Jardim São Luís para fazer a palestra e foi muito legal encontrar adolescentes aqui, lotaram o teatro e eles estavam com uma energia muito grande, chegaram aqui a fim de saber das coisas a respeito de mobilidade, principalmente porque o nosso tema tem a ver com moto, né? E essa galera gosta muito de motocicleta e claro que o início foi assim, não vou dizer conturbado, mas eu comecei a falar a respeito da minha carreira, falei, eu sou o Celso Miranda, sou jornalista desde 1986, mas eu sou motociclista desde 1983. E por que eu abro sempre a palestra falando disso? Porque uma coisa tem a ver com a outra. A moto ajudou a minha carreira, porque foi com a moto e por causa da moto que eu tive mais tempo para ir para casa, dormir, relaxar, descansar, para aproveitar a escola e o trabalho. Então a motocicleta me ajudou muito, mas também foi me despertando para outras coisas a respeito de cidadania, de mobilidade. Então eu contei aqui nesse início de palestra, como eu sempre faço, contando um pouco da minha carreira, da minha experiência como jornalista de televisão, o que eu faço hoje no Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas também a minha experiência de ter vivido fora do Brasil e de ter anotado muitas coisas sobre mobilidade. E a sequência é a sequência da minha palestra aqui no Jardim São Luís. Aqui eu conversando com o Tony Canaan, isso aqui é Indianápolis, as 500 milhas de Indianápolis. Isso aqui são os amigos, enquanto você sofre, trabalhando e tal, veja só o cinegrafista de boa, curtindo o sol de Miami, o cinegrafista de boa, e dois amigos ali tirando sarro, enquanto a gente trabalha sério, porque exigem que a gente faça aquela cara até meio de bravo, né, quando você está aparecendo nas passagens das matérias de TV. E aqui é só uma expressão no que eu falo, né? E aí, cara? Esse trabalho é uma doideira mesmo. E é. Minha relação com moto começa muito cedo, em 71, nossa, há muito tempo, né? Acho que é a idade do avô de vocês. É muito, muito longe. Foi a primeira vez que eu fiz uma visita numa loja de moto. Ir em lojas de moto, vocês costumam ir em loja de moto? Vocês vão? É legal ver loja de moto, que você vê a moto zerada, bonitinha, limpinha. Depois, no dia a dia, cara, a gente, né, detona as motos para o nosso estilo. As motos que eu tenho são todas bem sujas. No Brasil, essa história de moto, primeira moto feita no Brasil foi em 74 e em 76 lançaram a CG 125, que tá aí, né? Com cara com a Titan, a CG 160. É uma moto que está sendo evoluída desde 1976, por isso que eu sempre digo que essas motos são as melhores motos do Brasil, por causa de suspensão, economia, até velocidade. Na época que eu era adolescente, que eu tinha a idade de vocês, a moto mais cobiçada de todos nós era essa aqui, ó, Mobilete Caloi. Vocês já ouviram falar? Acho que muita gente já deve até ter visto, né, umas mobiletes por aí, porque essas motos são muito resistentes, elas ainda estão rodando, ainda são motos utilizáveis. É bem bacana, porque ela é simples, tem os pedais, né? Tem o pedal aqui para você ajudar para dar cabo a gasolina, e quando a gente é adolescente, fica pedindo grana para botar, né? Ou fazendo um bico para arrumar uma grana para colocar combustível, de vez em quando você tem que usar os pedais. Então, eu acho que é sonho de consumo. Não sei para você, não falei que é o sonho de consumo, depois vocês vão até poder falar a respeito disso, mas ela motivava a gente a curtir cada vez mais o mundo do motociclismo. O mundo do motociclismo, como eu falei, a RDC 50 foi a primeira moto feita aqui. Quintal de Mobilete queria essa moto, porque com essa moto você saía onde você fosse, você conseguiria colocar alguém na garupa, você ia ficar bonitão na história, né? Ou bonitona, e você não ia passear sozinho durante muito tempo. Só que tinha um problema nessa época. Isso aqui é o Parque de Ibirapuera, galera, onde a gente ia curtir moto de final de semana. E é interessante essa foto aqui, porque isso aqui até começo dos anos 80, meio dos anos 80, que é uma coisa muito peculiar nessa moto. Alguém consegue entender o que é que tem de muito típico nessa foto? Fala aí. O que vocês acham aqui? Eu vou até com o microfone aqui chegar. E aí? O que vocês achou? Você tem uma visão diferente, não? Ó, essa mulher que é o teu nome? E a minha já conhece de moto, né? Ela tá vendo o retrovisor diferente, já tá com atenção especial. Alguém nota alguma coisa aí na galera que quer manifestar? Aí tá falando aqui que é. Ou vocês estão zoando ele? Vocês estão zoando ele para falar, né?
Não, você quer falar? Então eu vou chegar aí. Ah, tem mais outra coisa importante aqui. Eu não sei se vai captar. Se vai captar minha voz aqui no fundo. Eu vou chegar até você aqui para poder falar. Porque o Pachando, ou é zoeira dos seus passos aí, ou se tem coisa importante para falar. Fala aí. A falta de segurança. Aceite. A gente não usava capacete de jeito nenhum. Todo mundo falava, inclusive, a Bianca falou do retrovisor, né? O pessoal chamava, sabe o que? Eles olhavam no retrovisor e falavam assim, eu não quero retrovisor não. Apesar dessas motos aqui terem retrovisores, a maior parte usava mais ou menos que nem esse aqui, que não tem retrovisor. O pessoal tirava. Porque eles falavam, não vou precisar ficar me olhando, não vou precisar de uma penteadeira. Eu quero andar de moto, só quero olhar pra frente. Então era assim, gás aberto, sem capacete, sem olhar para trás. Era assim, ó, essa moto aqui também não tem, né? O rapaz está bem feliz aqui na foto. A maior parte usava a moto desse jeito ali, na louca. Só que era uma quantidade muito pequena de motocicletas, porque as motos eram basicamente para serem usadas assim, lazer. Como eu falei para vocês, era cinquentinha, era mobilete, era moto que você ia no final de semana só para curtir. Ninguém usava a moto no dia a dia para trabalho, como eu comecei a fazer lá em 1983. Mais detalhe, ó. Bacana, né? E o pessoal também, além do capacete, não tem mais nada, né? Luva, jaqueta que a gente tem hoje em dia e tal, não tinha absolutamente nada. E sabe o que era louco? O pessoal ia lá no Ibirapuera e era uma praça e ficava rodando, cara, girando em círculos. Só, era um desfile louco, sem motivo nenhum, além de mostrar que tinha moto. Lógico que eu queria ter moto, eu só consegui comprar moto em 83, a minha primeira moto foi uma Yamaha RX 125, que eu comprei, como eu falei para vocês lá no começo, para eu ter mobilidade, né? Lógico que eu gostava de moto, mas o barato mesmo era trabalho e escola. Passar aqui para frente, porque, gente, aqui acontece uma coisa muito interessante. Todo mundo que você viu lá, e você com certeza vê muita gente andar de moto com muita habilidade. Parece que o cara nasceu naquilo, na verdade. Ele começou com bicicleta, rapidamente pegou intimidade com a moto e tem habilidade. Como eu comecei bem velho, eu não tinha habilidade. Então eu comecei a estudar para saber a melhor forma de usar a motocicleta. Além de tudo, eu sempre tive muito medo de andar de moto. Então eu tive que estudar um pouco para saber a respeito da melhor forma de usar a motocicleta. E aí, eu descobri uma coisa que eu acho que pouca gente, até hoje em dia, faz. Vou passar um vídeo para vocês aqui. Passa para o vídeo, porque é uma pesquisa que esses rapazes fizeram. Isso aqui é na Inglaterra, tá? E eles estão... Pode soltar, que aí eu vou falando em cima com eles. Eles estão aí, ó, com uma câmera de... a câmera que eles estão usando é uma câmera de slow motion, super slow. E aí vocês estão vendo, eles foram lá conversar com o jockey, falar com eles a respeito de andar a cavalo. Antes da gente ter transporte individual a motor, os cavalos é que tinham a função de levar a gente para cima e para baixo, puxar as carroças na cidade. E vocês imaginam como é que era o cheiro da cidade, né? Porque o cavalo não tem banheiro. Então, era na cidade inteira. Só que, pesquisando de moto e buscando no cavalo, já que antes de ter moto e de ter bicicleta, inclusive, a gente usava o cavalo, esse vídeo aqui mostra pra gente exatamente como tem que se andar de moto. Prestem atenção nesse vídeo em slow motion pra gente ver como é que tem que andar de moto. Tem que sentar na moto? Galera, todo o peso, todo o corpo dele está aqui, ó, nos pés e nas pernas, no joelho. Por quê? Porque o movimento da moto, junto, do mesmo jeito que o movimento do cavalo, ele não pode sentar. Para ele ter controle. Nas rédeas, ele vai bem de leve. O que está segurando o corpo dele no movimento são as pernas. Que é uma coisa que a gente pouco lembra, né? Principalmente quando a gente vai de garupa, que a gente senta lá, larga o pesão lá no banco.
é tudo errado. A gente tem que fazer a força e o esforço nas pedaleiras, nas pernas, colocar o joelho sim no quadril de quem está pilotando para ir junto com ele acompanhando o movimento. E aqui no caso da moto, é bem a história. Tanto é que no esporte, eu considero esse esporte de moto o mais bacana de ver. É super difícil, é o motocross. O cara tá andando ali na pior condição possível, uma pista de terra. Maravilhoso, essa é a palavra. Vamos ouvir um pouquinho a música para vocês curtirem? Depois eu falo. Motocross. Esse esporte mostra pra gente exatamente como a gente tem que usar a moto. Aí você vai falar, pô, mas nas ruas a gente não precisa fazer isso. Precisa. Vocês sabem, tem buraco pra caramba, tem um monte de lombada. E a melhor forma é levantar o bom do banco, como se fazia no cavalo, como se faz no motocross, livrar a suspensão, trabalhar a perna para você ter equilíbrio. E de novo, vale tanto para quem está pilotando quanto para quem está na garupa. E a gente que vai na garupa tem o desconforto, né, de não estar no comando, mas tem que acompanhar tudo que está fazendo o piloto. No próximo vídeo, a gente está mostrando como pilotar a moto. E olha só o que um cara nos Estados Unidos chamado James Stewart, o Bubba, o que ele inventou em cima de uma moto de cross. Esse cara é um artista, ele não está mais competindo, tá? Mas ele inventou uma forma de andar no motocross que é arte. O nosso projeto Responsa, ele fala de arte. Olha o que esse cara faz com a moto. Ao invés de saltar, fazer um loop, ele coloca a moto através desse movimento de corpo bem próximo do chão para não perder tempo de uso do motor. Então, ele está sempre acelerando e todo o tempo que ele está acelerando, ele está conseguindo ganhar velocidade. Olha o que ele faz em cada salto. O Bubba Stewart é norte-americano e é um artista da moto. Juntando essas coisas todas, a necessidade de usar a moto, a curtição que é usar a motocicleta e a habilidade que a gente vai desenvolvendo, pois, de principalmente aprender a coisa do posicionamento do corpo, a gente chega no estado da arte. Como vocês falaram, né? Muita gente que vocês conhecem, que a gente conhece, anda super bem de moto, a ponto de fazer esse tipo de coisa. Não só a motocross, né? Vou jogar um lance aqui que eu acho que muita gente que gosta de videogame já deve ter visto. Que é um cara da Turquia. É o turco chamado Toprak Razgatlioglu. Ele corre no Campeonato Mundial de Superbike. E ele, como muita gente sabe, na moto velocidade o cara tem que tirar o corpo da moto para ganhar estabilidade e manter a velocidade. Nas aulas de física, você já deve ter ouvido falar a respeito de força centrífuga, força centrípeta. Né, Márcia? Cadê a Márcia? Tá ali a Márcia. Pois é, nas ruas a gente aproveita para aprender muita coisa. E, no caso, a gente sabe exatamente por que o piloto tem que fazer isso, né? Deitar a moto para conseguir mais velocidade. Vocês imaginam o tipo de moto, o tipo de pneu isso aí tem e o tipo de preparo físico que o cara tem que ter para andar de moto dessa forma? Super rápido. Vamos ver rapidinho o motor, só pra gente curtir? Ótimo, muito bacana. Todas essas coisas aí que a gente viu de motocross,
o estado da arte do Bubba Stewart e o Toprak andando desse jeito aí na alta velocidade no Campeonato Mundial de Superbike, a gente tem a vida real. A vida real não tem a necessidade de você andar no estado da arte. Por quê? Aquilo que a gente vê é tudo pista, circuito fechado. Mesmo aquele de terra, né? Tá tudo voltado para o cara fazer aquilo com a moto. Na rua, pegada é completamente diferente, porque a rua tem sujeira, tem cachorro atravessando, tem criança indo atrás da bola, né? Tem todo tipo de confusão que pode estar acontecendo. Então a gente tem que ter outra postura. Inclusive, aquilo que eu falei a respeito do cavalo, tem a ver com o posicionamento que a gente tem que ter na moto e a atenção total. Usar a cabeça e usar a visão, mais ou menos como se fosse um radar o tempo todo, vasculhando o ambiente para você se antecipar. Então, não dá para usar a velocidade. Aliás, a velocidade é o motivo pelo qual mais de 70% dos acidentes acontecem, e principalmente os acidentes com morte. A gente vai falar disso mais tarde. Mas aqui estão os tópicos, né? A prioridade da gente na rua é chegar ao destino. Não existe nenhuma corrida acontecendo. Cada um de nós tem o objetivo de chegar onde a gente precisa. Temos que lembrar que moto é mais frágil do que todos os outros modais, talvez menos do que o pedestre e a bicicleta só, né? Mas é muito frágil e por isso é considerada, e nós também temos que considerar ela, mais perigosa. Galera, é 15 vezes mais provável de você se machucar num acidente de moto do que de carro. 15 vezes. Se todo dia que a gente subir na moto, a gente lembrar disso, a gente vai ter atenção. Ah, mas então não é para andar de moto? Cara, eu uso moto. Para mim, a pegada é andar de moto o tempo todo, fazer tudo que eu faço com moto, porque é mais econômico, é mais ágil. Aprendi isso lá no começo da minha carreira, na época que eu estava na faculdade, e não abro mão de usar moto, mas ciente de que a pegada é essa, o negócio é perigoso. Piloto e garupa precisam manter sempre atenção total e contato um com o outro. Não pode, cara, o que a gente mais vê, vocês devem estar acostumados a ver também, a galera que sobe na garupa do marido, da esposa, da amiga, e relaxa, como eu falei, senta, larga o pesão lá. Cara, é a pior coisa para o equilíbrio da moto e para a estabilidade da moto, para fazer curva e tal, é a pessoa daquele jeito, ou com a bolsa, né, no braço, e pior, de sandalinha, as meninas, os caras de chinelo. Cara, não pode. Moto é 15 vezes mais perigoso e a gente tem que estar protegido. Usar equipamentos de segurança, como eu já escrevi aqui. Vamos dar uma olhada como ser garupa. É isso, eu falei da história da atenção, né? Dá uma olhada nesse vídeo. Aliás, tem um monte de vídeo desse na internet, vocês podem pesquisar e ficar à vontade para ver o que acontece. Isso aqui era um semáforo, o rapaz estava gravando do capacete dele, e aí rolou esse lance que ele estava de olho ali, ó, o cara do lado, ele dando um salve, tudo mais, aí a moto do lado vai sair, e o garupa, cara, o garupa está completamente ele não tinha, nem prestou atenção, ele está de equipamento de segurança, hein, ainda bem. Você imagina se o ônibus já estivesse passando naquela hora, quer dizer, é um negócio fatal, né? Você perde, você dança na hora. Vamos ver de novo ali, ó. Salve, tudo bem, galera? Aí o cara vai emparelhar com ele, e ele nem acelerou forte, hein? O que será que ele estava pensando? Então, não dá para andar de moto desse jeito, não dá para relaxar quando você está na garupa. Eu sei que muitos de vocês têm amigos que têm moto, ou levam alguém na garupa, tem que ficar ligado para não acontecer isso, tá vendo, ó? Né? Ficar assim de pernão para cima, não é um lugar de ficar de pernas para cima. Essa foto aqui traz para a gente uma informação muito importante, aliás, várias informações, como dizem, né? Foto cebola, várias camadas. Essa aqui é o alerta de que para ir para a escola, levar para a escola o filho, tem que ter atenção com relação à idade mínima. Hoje em dia, tem que ter no mínimo 10 anos de idade para andar de boa na garupa da moto. 10 anos.
E aqui a gente tem alguns problemas nessa foto. Eu queria que alguém... Ah, a Bianca está ligada, lá vai ela mais uma vez, vai falar o que está de errado nessa foto. Ó, eu só quero dar um lance, uma dica, tá? Tem várias coisas erradas nessa foto. Fala, Bianca. Olha, eu quando tinha meus 10 anos, eu ainda não alcançava o pé ali, mas ali ele também não está alcançando, não. Tá vendo? É por isso que tem uma idade mínima. Com 10 anos você ainda não alcançava? Não, mas já podia andar. Você vê que essa coisa de idade mínima é muito relativo, né? Pode ser da lei, mas pode não ser de fato. Ah, tem até uma bela foto aqui, depois eu vou usar essa. É você mesma? Ah, o namorado, muito bem. Ele lá. Bom, tem outras coisas equivocadas nessa foto aqui. Alguém consegue reparar mais uma aqui? Levantar aqui, Vitória. As meninas estão atentas, hein? Além do Felipe lá, tem mais alguém? Alguém da turma do Felipe lá, estão ligados? Fala aí, Vitória. O retrovisor e o farol. Muito bem, a moto não tem nem retrovisor e nem farol. Vocês estão aí? Alguém? Qual das duas sabe? Você. Como é que é o seu nome? Rebeca, Fala aí, Rebeca, diga. qual é seu nome? Meu nome é Celso Miranda. Ah, obrigada. É isso? Eu, hein? Ó, você sabe. Então chega mais aqui, ó. Chega mais aqui na escada, eu vou fazer você falar o que está errado nessa foto. Diga lá. Como é que é o teu nome? Augusto. Fala aí, Augusto, o que está errado na foto? Além de a criança ser pequena, ela não tem... Eles estão os dois sentados, ou seja, qualquer curva, qualquer coisa eles podem cair. Além da criança também não estar alcançando o pedal para se manter estável, eles não têm nem sinalização. E eu não estou vendo a criança muito segura, não. Não tem proteção. Ela não tem proteção. Qualquer coisa, se ela cair, provavelmente morrer. Tá vendo? Obrigado. Obrigadão. Ó, ele falou uma coisa certíssima. Não tem seta, não tem farol, que a Vitória já tinha falado, né, do farol. Não tem retrovisor. O piloto, o pai, está sem luvas. A criança tem uma certa proteção, porque ela está de capacete, mas a gente não imagina qual é o tamanho desse capacete. Mas o pai está com a viseira aberta. Galera, dá multa andar com a viseira aberta. Por que dá multa? Você pode falar, mas aí tem o meu ar, eu preciso respirar melhor. Só que tem um problema sério isso. Os olhos, a visão, que é o sentido mais valorizado na nossa cultura e essencial, evidentemente, para você andar de moto. Então, a viseira, sem viseira, causa multa. Vamos mostrar aqui na próxima foto? Aham, chegou tudo, a motocicleta. Acho que quando a gente aproximou, a gente queria saber se tinha lanche na mochila da criança. Você acha que tem lanche ou não tem? Exato! Olha aí a Bianca. Bianca e Vitória, hein? Então uma disputa boa aí. A Bianca sacou. Ele não está direito, ele está quase empurrando o pai dele para cima do tanque da moto. Depois eles conversam na chegada, né? Vai ter briga. Qual o equipamento certo a gente tem na próxima aqui? Ah, aqui está. Viagem de moto, chuva, roupa específica para isso, capacete com viseira fechada, todo mundo direitinho no posicionamento, né? Está aqui. E isso é fundamental para você andar de moto, de boa. Vou mostrar para vocês agora uma coisa de história, porque quando eu voltei a morar no Brasil, e andava de moto todo dia, eu não via essas coisas acontecendo. Muita gente usa a moto com muita agressividade e tal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar fazer, por mim, algo que contribua com os outros. Eu vou tentar achar nas ruas alguém que ande parecido comigo. Aí eu criei esse projeto que hoje chama-se Projeto Responsa, mas vocês vão me ver em 2011, agora apresentando o projeto. Vamos lá, pode soltar o vídeo. Eu gosto pouco de rock and roll, então essa aqui é a vinheta para abertura, tá? Ah, já estamos andando com o vídeo? São Paulo melhor. Um pouquinho mais. Aí estou Aliás, eu. a gente percebe que não é tão fácil assim achar um motociclista com um comportamento bom e também a motocicleta em dia. O que a gente mais vê é agressividade no meio do trânsito ou então a motocicleta está faltando alguma coisa. Problema na parte elétrica, pneu muito gasto, freios evidentemente gastos e principalmente o espelho retrovisor.
Normalmente eles trocam o espelho retrovisor por um muito menor ou, pior ainda, né? Invertem os espelhos e apontam para o alto. Desse jeito a pessoa não ganha nada, desse jeito o comportamento não confere. Bom, e dessa vez a gente foi pela zona sul da cidade de São Paulo e acabamos encontrando alguém sim. Galera, o projeto é o seguinte, pode ir soltando o vídeo, vai seguindo. Quando eu encontro um motociclista se comportando bem no trânsito, eu dou de presente um capacete zerado, tá? E é esse processo que eu estou vivendo aí pela primeira vez com uma equipe de gravação comigo. E a gente até encontrar esse rapaz aí, que é o Durval, ó. E ele estava andando de boa, conversei com ele. Aí ele vai encostar ali na frente, a gente vai conversar e vocês vão acompanhar o meu papo com o Durval Santos. Bom, gente, já tá valendo aqui, a gente estava conversando com o Durval. Aliás, o Durval só não me falou o sobrenome, né? Dos Santos. Durval dos Santos. Dos Santos. Estava me contando aí que roda mais ou menos uns 300 km por dia. E ele estava pensando exatamente em trocar este capacete aqui. Tá vendo? Esse aqui já está com você, você estava me falando desde quando? 2000. Desde 2000. E você nunca, graças a Deus, nunca precisou dele na pancada? Não, graças a Deus nunca caí na rua. Graças a Deus nunca sofri um acidente na rua. Bom, a gente vai trocar aqui o capacete pro Durval, que vocês sabem aqui no nosso projeto Você Merece. A ideia é fazer, não é só sair por aí trocando o capacete. A gente estava observando no Durval a atitude dele com relação ao trânsito e a manutenção preventiva que a moto dele está feita. Está com os 2 pneus legais, a motinho está limpa, está em dia pra caramba. E o Durval está, inclusive, de alguma coisa que foi muito difícil a gente perceber, que é o espelho retrovisor, né? Durval, a galera aponta o espelho para cima. Me fala mais uma vez, a gente já conversou com o pessoal, mas por que o pessoal aponta para cima? Meu, cara, tipo assim, ele não usa o retrovisor. O retrovisor é enfeite. Ele quer usar o retrovisor do jeito que ele quer. Só que se vê um carro do lado dele, ele não vê. Ele quer ver pelo reflexo. Ele olha para os lados. Para ele, o retrovisor dele é o lado. Ele não olha aqui. Nessa aí que ele vai atrapalhar um parceiro, bate num carro, fecha um carro. Porque para ele é adrenalina, correr, andar a milhão. E não tem reflexo. Val, você anda 300 km por dia, então, com essa motinha? É isso aí, é 300 km por dia. E há quanto tempo você está na profissão? Estou há 20 anos. 20 anos. E você falou que você nunca caiu? Graças a Deus, nunca caí. Sempre respeitei a lei. É 70, é 70, é 80, é 80, é 60, é 60, entendeu? Sinalização é tudo também. Retrovisor é tudo. É por isso que você vai ganhar um capacete zero hoje. Nós vamos trocar esse teu capacete usado. Vamos deixar aqui do lado. Licença. Pega aqui, fica à vontade. Vê se é bonito. Meu, é o sonho do consumo do motoqueiro, sabia? É mesmo? Sério. O carro pode deixar aqui na rua, jamais eu vou pôr no retrovisor. Ah, não, isso não. E eu vou carregar. Carregar com você, ó. Tem o saquinho exatamente para isso. Isso aqui, você viu como é que puxa Ó. aqui? Tá tremendo? Sem brincadeira. Meu, mas é um capacete novo que você merece, cara. Consumo. A nossa ideia aqui é falar, o você merece não é só da boca para fora, é que você teve a atitude certa. A gente seguiu para ver exatamente como é que você tava, entendeu? Toma um susto. Ô, você quer ganhar um capacete? Você... Opa, O que é isso? será que é a pegadinha do Faustão? Dá licença. Fica à vontade. Não, isso aí a gente está te dando esse capacete porque a gente viu que você tem a atitude certa, então você merece muito ganhar um obrigado. capacete zero bala, tá bom? Ô, muito obrigado mesmo, olha. Agora você vai contar para seus amigos que tem gente olhando o comportamento deles na rua. Eles não vão acreditar. Ele só vai falar onde é que eu vou lá. Onde é na cidade inteira, a gente tá de olho no comportamento, tá? Muito legal, cara, muito legal. Quem se comporta bem vai ganhar. Ah, muito bom, muito bom. É um exemplar pro motoboy, né? É isso aí. Muito bom, muito obrigado mesmo. Parabéns. É isso, galera. A gente começou, obrigado. Salva de palmas pro Durval e para todos os motoqueiros que a gente premiou desde 2011 até agora. A gente fez agora no final do ano mais uma vez a campanha com a ajuda dos patrocinadores, inclusive desse projeto, né? O pessoal da Yamaha, da Suhai, nos ajudaram a fazer esse projeto e a gente continua fazendo. Por quê? Porque além de saber andar legal de moto, e premiar quem está andando bem por conta do risco de se andar de moto, a gente tem que entender que
você quando anda de moto, você tem que se integrar na paisagem, você tem que entender o trânsito. Eu vou passar rapidinho esse próximo vídeo aqui, para vocês verem que é muito difícil achar alguém que pilote de boa, que esteja o tempo todo fazendo o que é certo para andar de moto na rua. Por exemplo, dar seta para trocar de faixa. Galera, quase ninguém usa. Então dá uma olhada aí como é que é o jeito, como é que muitas vezes, né, a gente sai para gravar os caras que estão andando bem de moto e acaba achando pilotos, motociclistas que estão se comportando bem até que cometem um vacilo. Dá uma olhada nesse aí, por exemplo. Quando o semáforo está no amarelo é para preparar para parar, né? Só que aqui no Brasil parece que é assim, amarelo, então acelera porque vai fechar, né? Então esse rapaz aí perdeu um capacete. Eu estava seguindo ele porque ele estava de boa. Olha esse aí, ó, em cima da calçada. E não tinha motivo. Esse aí, ele estava andando, fazendo tudo certo. Deu seta para entrar à direita. Aí ele vai passando no semáforo verde, ó. Também não está com uma velocidade muito alta. Eu estou gravando com a câmera no capacete. Estou me aproximando dele lá, vocês estão vendo, ó. 3 vezes, tudo certinho. Sinalizou para fazer todas as coisas. Aí ele vai lá, eu estou preparado para no próximo semáforo vermelho parar ele e dar o capacete. Só que ele passou o sinal vermelho e perdeu o capacete. Ele nem sabe que ele perdeu um prêmio de aproximadamente R$800. Também não pode ficar em cima da faixa de pedestre. Faixa de pedestre é do pedestre. Aí o cara não ganha capacete. A gente até desfocou aí a imagem para ninguém saber quem estava, né, na moto. E o outro rapaz aí estava falando no telefone. Você já deve ter visto, né? O pessoal coloca o telefone e o celular dentro do capacete, entre o rosto e o capacete. Aquilo, se o cara cai, machuca e não é pouco. Tem mais ainda, ó. Mas tem gente que vai de boa, né? E aqui a gente está falando a respeito, na época existia a Rádio Sul América Trânsito, que é o carro da rádio aqui, que estava inclusive ajudando a gente fazia a campanha junto com a rádio e deixava o pessoal falando na rádio, recebendo o prêmio. A gente ia até o patrão do cara, ou a pessoa que ia receber a encomenda, e dava os parabéns também, porque esse piloto não tinha sido pressionado, né? Vamos para mais um aqui, ó. Melhor forma de aprender tudo sobre mobilidade, vocês já começaram antes. Quem anda de bicicleta sabe, né? O namorado da Bianca, por exemplo, que eu vi na foto também há muito tempo andando de bicicleta. É a melhor fase da gente ensinar. Não sei se vocês têm irmãos, sobrinho, primo, mas o melhor momento de ensinar alguém a se comportar no trânsito é nessa idade. Conceitos básicos, voltar a falar, né? Sem pressa, fazer planejamento de viagem, usar equipamento de segurança. Tem gente que fala para mim assim, poxa, mas equipamento de segurança no Brasil é muito caro. E concordo plenamente. Mas quanto custa o tempo que você vai ficar com o joelho ralado, a mão ralada? Aliás, sobre a luva, né? Luva é importantíssima porque as digitais da gente, não há cirurgia que recupere. E as mãos, vocês podem até pesquisar, de novo falando da escola, né? Podem pesquisar os números de ossos e articulações que a gente tem na mão. E não tem jeito, caiu de moto, até de bicicleta, a primeira coisa que você leva no chão é a mão. E é a luva que vai te proteger. Então é muito importante usar a luva quando a gente está de moto. Cuidar da manutenção, evidentemente, troca de óleo, essa coisa toda. Não andar que nem aquele outro pai, né? Com a moto sem farol, sem pisca, sem nada. Atenção total, não ter distrações, principalmente do celular. E aí a gente tem um problema muito sério hoje com o pessoal que faz entregas, né? Que muitas vezes está com a moto, com o celular ali no guidão, além do mapa da entrega, ele tem as próximas chamadas. Aquilo tira demais a atenção. Aquilo é uma coisa que eu tenho certeza que a geração de vocês vai cuidar disso. Porque são jovens hoje que estão vendo os pais, os amigos, os tios, né? Chegando em casa quebrado depois de um acidente de moto, muitas vezes por conta dessa falta de atenção. No trânsito é importante a gente não aceitar a provocação, e a provocação no trânsito pode ser inclusive alguém que passa
a milhão pela gente. O cara está indo rápido, ele tem os motivos dele. É importante a gente manter o seu próprio passo em relação ao trânsito. Todos cometemos erros, temos que ter paciência, inclusive quando erram na nossa frente, né? E se você tiver com atenção, você vai evitar qualquer choque. Uma coisa importante da gente lembrar, galera, ninguém sai de casa para se envolver em acidentes. Não conheço ninguém que saiba, bom, hoje eu vou sair para tomar um tombo de moto. Hoje eu vou sair para bater em cima de um carro, entortar minha moto e me quebrar. Ninguém faz isso. Então a gente tem que lembrar disso, para lembrar que quando a gente está no trânsito, está todo mundo na mesma pegada. E a cidade é de todos. Tem essa imagem aqui, a cidade é de todos e todo mundo está na mesma dificuldade. Isso aqui é um congestionamento em São Paulo, uma imagem tirada feita a partir de um helicóptero, que mostra toda a dificuldade que a gente tem nos horários de pico. E ninguém gosta de ficar preso no trânsito, né? Nem no carro, nem na moto, no ônibus menos ainda, né? E normalmente quando a cidade está assim, até o trem, até o metrô tem problemas. Então a gente tem que ter muito cuidado. A mobilidade tem as suas características, característica de limitação. Não existe veículo perfeito. Eu prefiro moto, mas não existe veículo perfeito. Um dia de chuva, você está nessa situação aqui no trânsito, não é nada legal, porque além da chuva de cima tem esse monte de água que sai dos carros e a limitação dessa tinta aqui, ó, essa faixa contínua, é super lisa para quem está de moto. Então é um desafio que a gente tem. Outra coisa, nas cidades do entorno de São Paulo tem o pedágio, né? Pedágio que a moto não precisa pagar, mas tem um confinamento, aqui é super estreito para passar de moto. A gente tem que ter a atenção total para conseguir fazer isso. E essa aqui é uma foto que eu tirei na Itália. Isso aqui é inverno, tá? Veja só esse scooter que tem a proteção alta, né? Por causa do vento e do frio. A mãe aqui toda protegida e a filha também. Como vocês viram, deve ter um pouquinho mais de 10 anos de idade, né? Está super adaptada. Ela está na mesma faixa do carro, mas é uma opção dela, porque essa aqui já está na faixa entre os carros. Que aqui existe ainda uma discussão muito grande com relação ao uso da faixa entre os carros. Mas a gente sabe que uma boa cidade permite convivência de todos os modais. Essa foto aqui é em Buenos Aires, na Argentina, onde tem gente na rua andando a pé, tem um rapaz aqui de bicicleta, o semáforo está verde, mas o trânsito está pesado. E repare uma coisa na rua, galera. Não tem faixa indicando, mas está todo mundo seguindo aqui uma certa lógica. Espaço de convivência, as ruas são espaço de convivência do mesmo jeito que restaurante é, que parque de diversão é e que cinema também é espaço de convivência. E aí, no trânsito, a gente tem uma coisa muito triste, né? Que é a agressividade, não só entre os modais, mas entre pessoas. Quem está debaixo do capacete é uma pessoa. Quem está dentro do carro também é uma pessoa. E a gente tem que lembrar que todas elas merecem respeito e cuidado. Nesse espaço de convivência aqui do restaurante, por que as pessoas esperam? Acho que todo mundo já foi em restaurante Aquilo, né? Já foram a restaurante por quilo, aqueles buffets? Alguém? Já foi? Repara que todo mundo respeita a fila, né? No restaurante Aquilo, todo mundo respeita a fila. Por quê? Porque todo mundo está se olhando, galera. Ó, o pessoal está se vendo. O pessoal sabe que o outro que está ali na frente tem a dificuldade. Quando você está no carro ou na moto, todo mundo acha, o cara do carro... Ninguém fala o nome da pessoa, porque não está vendo, lógico. Mas não fala da pessoa, fala do carro. O cara daquela picape, o maluco da moto, o motoqueiro. É o melhor jeito de você despersonalizar. Você transformar a pessoa que está dentro do veículo numa coisa. E as coisas são mais fáceis de você atacar. Então não caia nessa. A rua e o trânsito é a mesma coisa que um restaurante, que um cinema, um parque de diversão. Ó a galerinha aqui, ó, se respeitando. Eles estão, na verdade, esperando a hora da professora
pode comer, né? Pelo jeito. Porque, afinal de contas, ó, suquinho não, pelo jeito é refrigerante. E um bolinho de chocolate, né? Para recarregar as energias. Vamos dar uma olhada aqui. Eu falei de convivência e falei também a respeito de acidente. Nós, de moto, a gente está mais exposto quando a gente está no trânsito. Eu falei que é 15 vezes mais perigoso andar de moto do que de carro. Essa é uma matéria recente, da semana passada, que eu posso dizer, né? Deu na mídia, passou na Globo. Rê, solta para a gente assistir. Há 7 anos, motociclistas e passageiros de motos são as vítimas mais frequentes. No ano passado, foram 485 mortes. São 4 óbitos a cada 3 dias, em média. E esse é um fenômeno nacional. Em 2003, 13% das mortes no trânsito eram de motociclistas ou de seus passageiros. Em 2023, essa fatia aumentou para 37%. A frota de motos cresceu de forma muito rápida. Então, pessoas que muitas vezes não tinham essa autonomia de se transportar individualmente, não tinham um carro, passaram a ter acesso ao transporte individual por meio de moto. E essa pessoa muitas vezes não estava acostumada com o ambiente, com as responsabilidades que é conduzir uma motocicleta, um veículo no ambiente de trânsito, principalmente nos grandes centros. É uma discussão super válida, você tem que aliar aí a questão da mobilidade, mas sobretudo com a segurança. E uma das medidas para diminuir acidentes com motos, como essa aqui no nosso estúdio, em São Paulo, é a faixa azul. É uma faixa exclusiva, gente, tá vendo nas imagens? Só quem tá de moto pode passar. Você vê aí uma delas no corredor Norte-Sul, imagens ao vivo, aqui é um corredor bem importante de São Paulo. Por essas faixas circulam 2.400 motos por hora, 5.000 por dia. Aí você tem uma ideia, 50 mil por dia, e aliás, você tem uma ideia aí da dimensão da quantidade de motociclistas aqui em São Paulo. A faixa azul ela foi implantada, olha, há 3 anos, em 2022. Hoje tem 215 quilômetros nas principais avenidas da cidade. E a prefeitura diz que com a implantação teve uma redução de 47% no número de mortes de motociclistas nos trechos em que existe a faixa, passando de 36 mortes lá em 2023 para 19 no ano passado. Bacana a gente ouvir esses números aí na matéria, ainda mais numa mídia como a Globo, né, que atende tanta gente. Mas o entrevistado falou, né, que o problema dos está no indivíduo que está em cima da moto. Falou também da questão da preparação. O cara não estava acostumado com esse ambiente e tal. Só que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas a formação do motociclista é igual, é o mesmo tipo de exame de habilitação desde o final dos anos 60. Eu me habilitei a andar de moto num exame que ainda é feito hoje em dia. É lógico que as motos, vocês viram, né? Todo mundo sonhava andar de mobilete, de RD50. Hoje as motos estão maiores, mais pesadas, mais potentes. E seria, ou é, muito importante que se mude o jeito de fazer exame. Tem que se exigir um pouco mais, além de simplesmente equilíbrio. Porque os acidentes que vocês viram nessa matéria, inclusive, mostram desatenção, motos batendo atrás de carros, e aquele rapaz que acabou sendo atropelado pelo ônibus. Vocês viram, uma coisa horrorosa de ver, mas porque ninguém informa que tem uma coisa chamada ponto cego em todos nós, seres humanos. Quando você está no ônibus, dirigindo o ônibus, você não consegue ver do lado. Então o motociclista, que é a maior vítima, que sabe, ou que tem que saber que está num veículo que é mais perigoso, tem que se posicionar direito na via, se tornar visível o tempo todo. Isso a gente não viu na matéria sendo dito, mas a gente está vendo que, pelo menos, no caso da faixa azul, há uma contribuição para a diminuição de acidentes fatais. Mais de 47% dos acidentes foram diminuídos por conta da faixa azul. Faixa azul que foi instalada em São Paulo, como vocês ouviram, há 3 anos, e que ontem, inclusive, teve a inauguração de mais um trecho. São mais de 220 quilômetros de faixa exclusiva para moto. Mas vocês devem saber, ou se não sabiam, vão saber agora, tem um problema a faixa azul. Tem os caras que andam melhor de moto, que gostam de andar rápido, que querem andar 100 por hora. Quem é que falou eu aí? Quem é que é o bonzão? O próprio Felipe? Não, lógico que não. Foram os amigos dele que estão zoando com ele ainda lá, tá vendo? Vai rolar DR depois aí dessa relação deles. É o seguinte, quando o cara está correndo, está acelerando demais,
Quem é que ele atrapalha? Como o Durval falou, ele atrapalha a vida de um parceiro, de um cara que está no corre também, atrás de pagar as contas, caras. O desemprego aumentou muito no Brasil depois da pandemia. E trabalhar como entregador é a alternativa de muita gente, não só na cidade de São Paulo, mas cidades no Brasil inteiro. E é um trabalho precarizado, é um trabalho perigoso, e é um trabalho que, para ser rentável, o cara tem que estar na moto em cima muito tempo. E aí eu pergunto, será que tem treinamento para eles? Será que eles têm uma campanha de trânsito para falar a respeito disso? É o que a gente quer, que a geração de vocês tenha consciência para fazer com que mais gente entenda os riscos e as dificuldades de andar de moto conscientemente. Por isso que a gente tem esse projeto aqui, juntando inclusive a arte, para a gente poder falar. Tem mais aqui? Ah, sim, esse dado deu na Globo, eu subi um, vou subir mais um, para mostrar para vocês que a Surrai, que é uma das nossas patrocinadoras, ela é uma seguradora que faz um trabalho muito importante para quem tem moto de baixa cilindrada. Antes da Surrai, ninguém dava seguro para quem, por exemplo, tem uma moto de 160 cilindradas, uma moto de baixa cilindrada. E eles fizeram isso. Então, todo mundo pode ter um seguro de moto hoje em dia através deles. Mas eles também fizeram uma coisa importante que eu acho legal da gente compartilhar com vocês, que é uma pesquisa com relação às mulheres. O nível de acidente, hoje a gente tem pelo menos 1.600.000 motos circulando só na cidade de São Paulo. 1.600.000 motos. Quando eu comecei a pilotar a moto, 1.600.000 era o número de veículos totais na cidade de São Paulo. Hoje, só de moto, 1.600.000. Se você juntar tudo, dá mais de 9 milhões de veículos em São Paulo. E, infelizmente, apesar dessa relação não ser muito grande, a gente tem o maior número de vítimas nas motos. E a Surrai fez uma pesquisa com relação à presença das mulheres. Tem muita mulher motoqueira aqui? Bianca? A Bianca anda de moto. Quem mais aí? Mulheres que andam de moto ou que querem andar de moto. A participação das mulheres é cada vez mais importante, porque vocês sabem, as meninas mais, né? Os garotos também já repararam que as mulheres elas tomam mais cuidado. Elas tomam mais cuidado, sim. Repare o que diz aqui a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, que é um órgão federal. Nos últimos 10 anos, o número de brasileiras pilotando moto cresceu 77%. Por que esse número é importante? Porque as mulheres tendem a ter mais atenção e elas tendem, estou falando de tendência, não é o caso de individual, né? Mas no grupo, as mulheres cuidam, prestam mais atenção, estão mais atentas, ficam mais tempo na escola do que os homens. As mulheres querem estudar mais do que os homens querem partir para a ação o mais rápido possível. Por isso, o número de acidentes de motos, o número de acidentes fatais ou acidentes envolve, na maior parte, homens entre 20 e 30 anos de idade, que é a fase da testosterona. O pessoal está querendo conquistar tudo para ontem. E na velocidade, no excesso de velocidade, o que acontece? Um maior número de mortos. Então, as mulheres participam do trânsito através da conscientização. E com que frequência as meninas usam as motos? Nessa pesquisa da Surrai também a gente pode ver aqui, ó. Todos os dias, 56%. 1 a 3 vezes por semana. Só aqui, você já tem a maioria esmagadora delas usando muito a motocicleta. Então, aquela história, né? Respeita as minas? Respeita mesmo. Porque elas estão cada vez mais presentes no trânsito e cuidando melhor das motos e do trânsito. Como é, Bianca? Que história é essa? Quem está falando isso? Aí, tá vendo? Os caras querem... Então, é a velha história, a antiga história que a gente tem que evitar desse negócio de mulheres e homens. Esses números que eu falei de comparação servem de base para quê? Para a gente entender que todos nós temos que mudar de atitude. Não são só as mulheres que podem cuidar, os homens também, né?
A gente... Em casa, acontece muito das mulheres serem educadas para cuidar mais da casa do que os homens. É um erro. Eu posso dizer por experiência, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu não sabia cozinhar. E aí eu estava com os meus filhos lá, minha mulher voltou para o Brasil para passar um tempo no Brasil, e meus filhos, cara, ficavam com raiva. Pai, você vai fazer isso aí de novo? É o que eu sei fazer. Aí ficava pendurado no telefone pedindo receita para minha mãe. Não façam isso, garotos. Não passem esse vexame diante dos seus filhos. Aprendam a cozinhar, a cuidar da cozinha, a cuidar da louça. É a melhor coisa que vocês podem fazer, inclusive para manter a mulher amada. É ou não é, garotas? Né? É ou não é? Um cara que sabe cuidar da casa é até mais atraente, né? Dizem isso, eu tendo a acreditar. Ó, lá no Nordeste, as meninas são mais de 60% das motociclistas utilizam a moto diariamente. Então essa é a contribuição que a gente tem da Surraia, da pesquisa, e várias outras empresas que pesquisam a utilização da motocicleta para contribuir com um trânsito melhor. Mas eu pergunto para vocês, né? Alguém tem ideia do que seria desse cenário todo, com muitos acidentes, com muitas mortes, como passou na matéria da Globo? A cada 4 dias, 3 mortes no trânsito, 3 mortes por causa de moto. Alguém quer dar alguma contribuição aqui para a gente ter um trânsito melhor? Alguém tem alguma ideia? Levanta a mão aqui. Lá no fundo tem. Felipe de novo? Não, isso é sacanagem dos amigos. Mais uma vez. Quem tem aí uma contribuição? Lá no fundo nós temos. E nós temos aqui também mais uma contribuição da Bianca, que é a nossa assistente de palco hoje. Olha, eu acho que para o trânsito melhorar, né, cada um tem que fazer o seu papel. Não é muito fácil, né, convencer a todos a respeitar, de certa forma, corretamente. Mas eu ajudaria premiando umas pessoas, como você fez com um capacete, tipo, eu daria, tipo, se você for bem essa semana na rua, eu te dou um ingresso para a gente assistir o Sacha que tem lá. É bem da hora, né? E aí a pessoa vai se motivando através da diversão. Gente, parabéns, palmas para a Bianca, porque ela deu uma bela sugestão. Isso pode ser feito semanalmente. E sabe o que é legal? Hoje em dia a gente tem a tal da inteligência artificial cada vez mais presente, né? Já imaginou se a gente tiver uma conexão do celular, aquele celular do entregador, né, do motoboy, fazendo um mapeamento de como ele usa a moto, chega no final de semana, o mapeamento está feito, ele chega em casa e recebe, como a Bianca falou, um ingresso para levar a esposa num show. Seria maravilhoso. E isso é uma coisa super fácil de fazer. Inteligência artificial está aí para contribuir e a gente pode dar essa ideia. Muito obrigado, viu, Bianca? Qual é a sua contribuição? Seu nome, por favor. Fernanda, professora. Diga, Fernanda, o que você acha? No caso, eu acho que políticas públicas, né? Eu acho que isso que a Bianca ela trouxe, a gente está falando de política pública. A gente precisa, principalmente aqui em São Paulo, a prefeitura. Eu estou falando que você está até tirando aí, eu tinha um preconceito muito grande com motoqueiro, viu? Porque eles vocês mesmos. E é interessante a gente ver isso, mas eu acho que uma das questões que a gente precisa mudar, principalmente no trânsito, é o sistema do Detran. Igual você falou, é uma questão ultrapassada, mas não é só isso. A gente observa que, às vezes, as pessoas elas querem tirar a carta, mas tira sem saber o que está acontecendo. E aprende a dirigir só na prática, ou aprende também a pilotar uma moto só na prática. Então, São essas questões que deveriam mudar. Muito obrigado. Ó, pessoal, a professora também merece aplauso da gente, né? Por favor, uma contribuição importante, reconhecer que políticas públicas são importantíssimas. Eu quero passar um dado para vocês aqui, que eu não sei nem se é um dado ou se é uma... a gente não tem isso escrito aqui no slide, mas toda a arrecadação feita pelas prefeituras, não só de São Paulo, mas de todas as cidades, de multa. Vocês acham que dá muito dinheiro, multa ou pouco dinheiro? Pra caramba, é isso aí. Pra caramba, é muita grana. E essa grana que a gente quer ver cada vez mais usada em campanhas, como a professora falou. Campanhas que podem usar a ideia da Bianca, premiar motociclistas toda semana. Já imaginou? Você está com o aplicativo ligado? Inteligência artificial vai te acompanhar todos os dias.
Se você se comportar de boa, vai chegar um par de ingressos para você levar a sua esposa, ou 5 ingressos para levar a esposa e os filhos para um cinema, para um teatro, para ter mais contato com arte, que é exatamente o que a gente está promovendo no projeto Responsa. Galera, o projeto Responsa agradece vocês pela presença. Eu quero que vocês, de alguma forma, aproveitem esse discurso e essa apresentação, não simplesmente para achar moto legal, que eu sei que vocês já falaram logo no início aqui, que vocês curtem moto, mas principalmente para entender que não existe melhor nem pior, existe a sua escolha de fazer do seu jeito, de andar do seu jeito. Como eu precisava de tempo, eu usei moto, apaixonei-me pela moto, uso moto que eu sei que é mais barato, mais econômico, mas cada um tem o seu jeito de usar, e é só fazer o quê? Respeitar o outro. É só respeitar o outro e entender que está todo mundo na mesma roubada, na mesma necessidade de encarar trânsito. Então, assim, ninguém sai para a rua para prejudicar, ninguém sai para a rua para atrapalhar, ninguém sai para a rua para provocar acidente. Então, é só isso que a gente precisa entender. As ruas são espaço de convivência, não importa o veículo que você esteja usando, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido, que as professoras depois aproveitem para fazer discussões, trabalho em aula, porque é interessante vocês se conscientizarem disso e trocarem mais informações com outros públicos, ok?